Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, espero que vocês sejam bem seguros, bem seguras. A gente está enfrentando aqui no Brasil, né, o início de casos. Na verdade, eu acho que inclusive o desprendimento de dados que estavam sendo represados por causa das eleições municipais com relação à pandemia do Covid-19. Então se cuidem dos seus, cuidem dos outros, né, para que a gente esteja bem aí seguro e tranquilo nos próximos meses, né, algo bem importante. Bom, gente, no vídeo de hoje eu queria conversar com vocês sobre um conceito bem importante, eu acho. Acho que ele é mais que interessante, porque ele é bem importante, que é o conceito de realismo periférico. Ele é um conceito relativamente recente, ele não é muito antigo, ele foi desenvolvido ali nos anos 80, anos 90, mais ou menos. A sua principal teorização é dos anos 90, mas ele parece ter tido uma influência muito grande recentemente num país diferente daquele que ele foi desenvolvido. Então vamos lá, o conceito de realismo periférico, ele advém da realidade geopolítica da Argentina posteriormente à Guerra das Malvinas, né? Depois que a Argentina perde a Guerra das Malvinas, né, a disputa das Ilhas Falkland, Ilhas Malvinas, com o Reino Unido, no momento em que a derrocada do regime militar lá na Argentina tirava justamente dessa casta, né, dessa parcela da sociedade, a relevância e a importância com relação às discussões do futuro da política externa do país, a gente tem um momento de reflexão muito importante na Argentina sobre a sua capacidade, a sua função, o seu papel no sistema internacional e aquilo que ela poderia fazer. Uma vez que, inclusive, a gente fez um vídeo sobre geopolítica argentina aqui recentemente, justamente a Argentina sempre se pensou num país que, se não fosse bicontinental, pegando parte da América do Sul e a Antártida, né, um território que desde o século XIX, finzinho do século XIX pelo menos, está sob pretensão de expansão da Argentina, assim como do Chile, da Noruega, da França, da Inglaterra, enfim, de outros países ao redor do mundo, pelo menos a Argentina teria a pretensão de uma exploração mais vasta com relação ao Atlântico Sul, né? A presença dos britânicos nas Ilhas Malvinas e nas águas adjacentes a esse arquipélago acaba de uma forma ou de outra prejudicando os potenciais que a Argentina teria de exploração do Atlântico Sul, dessa região, né, mais austral do Atlântico Sul, justamente mais meridional, mais localizada ao sul, né, e a potencial exploração de recursos naturais, petróleo, outros tipos de minério que estão submersos, mas principalmente também áreas de pesca. Numa região muito importante para a obtenção de alguns grupos, né, de peixes, algumas populações marítimas de peixes que são muito valiosos no mercado internacional. Então, a exploração pesqueira dessa região também se transformaria para a Argentina numa outra forma de diversificar a sua economia, que depende hoje em dia muito da exportação de soja, de commodities, mas durante muito tempo também de carne e mais recentemente da exploração da água das geleiras dos Andes, né? Então acho que essa conjunção de fatores faz com que a Argentina se repensasse aí no fim das ditaduras militares, né? Como teoricamente deveria ter acontecido com todos os países, em específico com relação à política exterior. E aí que a partir do governo do Menem, do presidente Menem lá na Argentina, começa a surgir a figura do Carlos Escudé. O Carlos Escudé é um pensador, né? Um acadêmico argentino, e ele acaba desenvolvendo essa ideia de realismo periférico, né? Qual que seria a ideia desse realismo periférico? Ou seja, estamos num novo momento internacional, e aí que essa data, né, de nascimento da teoria, da década de 90, ela é muito importante, porque ocorre em 1991 um evento que vai marcar de uma forma ou de outra a realidade internacional de 91, pelo menos até 2003, com a invasão do Iraque, que é a Guerra do Golfo. Quando os Estados Unidos conseguem o apoio, inclusive, da União Soviética, que ainda existia em 91, para invadir o Iraque, do Saddam Hussein, ou pelo menos expulsar as suas tropas que haviam invadido ilegalmente o Kuwait, em razão, né, de necessidades energéticas e tudo mais que o país tinha. Por que isso assustou muito, né? Isso abalou mais ou menos as estruturas de segurança internacional e de geopolítica?
justamente pelo fato de que se via que os Estados Unidos tinham uma capacidade bélica muito superior a todos os outros países do mundo. Aquilo que o Reagan foi construindo aos poucos, de guerra nas estrelas, uso de satélites e uso de aviões, começou a ser, foi aplicado, na verdade, pelo George Bush pai na Guerra do Golfo. E ali, numa vitória cachapante contra o Saddam Hussein, os Estados Unidos demonstraram que eles eram a potência militar, como de uma forma ou de outra eles se mantêm até hoje a potência tecnologicamente e militarmente mais relevante no mundo, em que pese recentemente a China tenha dado alguns passos com relação a isso em termos de tecnologia militar, né? Em termos de tecnologia de comunicações, a China já está junto dos Estados Unidos nessa posição. Diante desse cenário, em que os Estados Unidos eram a grande potência militar, em que a Argentina se provou incapaz de militarmente obter os seus resultados contra outros países, numa realidade em que a Argentina tinha lá seus 40 milhões de habitantes, enquanto que o seu inimigo tradicional, que era o Brasil, já ultrapassava os mais de 170, 180, 190 milhões de habitantes, com uma economia muito maior que a sua, uma economia muito mais diversificada também nos anos 90, com um mercado consumidor muito maior, que justamente atraía a atenção da economia americana, das empresas norte-americanas, na formação da ALCA, da área de livre comércio das Américas, né, que o presidente Bill Clinton então tentava desenvolver desde 1992, uma ideia já um pouco mais antiga, mas com uma ênfase maior do presidente Clinton, que surge a ideia de realismo periférico. O que restaria a Argentina fazer na ideia do Carlos Escudé? E ele tenta justificar a postura dele, da proposição dessa teoria do realismo periférico, partindo justamente desses dois aspectos, do aspecto militar e do aspecto econômico. A Argentina não tinha economia suficiente para se contrapor, nem, né, com relação aos Estados Unidos não haveria dúvida, mas nem com relação ao Chile ou ao Brasil, que tendencialmente eram os países em torno dos quais girava a sua política externa. A Argentina sempre viu, assim como o Brasil, o Paraguai, a Bolívia e o Uruguai como áreas de influência, e não necessariamente como competidores, como o Chile, o Brasil e a Argentina foram entre si durante algum tempo. Então, não havia competição na área econômica, mas também não havia competição na área militar, porque o Pinochet ainda estava no poder no Chile. O Brasil, por mais que tivesse tirado os militares do poder, ainda tinha uma população muito grande que poderia ser mobilizada facilmente, no caso de uma guerra, de algum conflito. E aí que o Carlos Escudé propõe que os decisores de política externa argentinos, então, passem a definir de uma forma ou de outra a política externa a partir dessa constatação da realidade, de que a Argentina militarmente não teria capacidade de se contrapor ao Brasil, que não se envolveu em guerra e que, portanto, não tinha sofrido danos à sua capacidade militar, economicamente não poderia se colocar contra os Estados Unidos, contra o Brasil, contra o Chile, nessa região, na América do Sul pelo menos. Ela não tinha capacidade para ter pretensões para além do continente americano, com relação à África, com relação à Ásia e outras regiões, e que, portanto, restava, de uma forma realisticamente, considerar que a Argentina era uma nação periférica. E sendo uma nação periférica e não semi-periférica, como é o caso do Brasil, por exemplo, era o caso do Brasil nesse período, o que calhava de dar mais certo para a política externa argentina era justamente o fato de se aliar automaticamente e de forma irrestrita com os Estados Unidos. Tanto que o ministro das Relações Exteriores do governo Menem chega a falar, como está na capa aqui desse vídeo, em relações carnais com os Estados Unidos, ou seja, ser tão próximo, mas tão próximo dos Estados Unidos que as relações não seriam econômicas, elas seriam carnais. Qual que é a grande questão? Esse realismo periférico, como diz o Luiz Alberto Muniz Bandeira, nem era realista, porque não constatava se os Estados Unidos tinham interesse em estabelecer essa relação com a Argentina, que de fato não tinham naquele período, e também não era periférico, porque na verdade assumia a construção, né, dos Estados Unidos como modelo essencial e fundamental econômico, político, ideológico, e que causou muitos estragos a uma economia da Argentina que não era assim tão periférica, mas que se periferizou, né, através do processo de desindustrialização e tudo mais, depois que o país decidiu dolarizar a sua economia, decidiu agarrar-se ao dólar e agarrar-se à política econômica dos Estados Unidos.
Isso é uma questão muito importante, porque se a gente for parar para pensar, essa ideia de constatar que o Brasil não tem possibilidades maiores a não ser aliado direto dos Estados Unidos, é um pouco o que guia a política externa do governo Bolsonaro nesses últimos 2 anos aqui no Brasil. Se a gente for observar, né, claro que às vezes a gente pega algumas versões mais folclóricas, né, umas declarações mais polêmicas do Ernesto Araújo ou de outros decisores de política, Arthur Weintraub, a gente vai pegando, né, enfim, outros, o próprio Olavo de Carvalho e tal, que fazem a construção desse discurso, mas se a gente for pegar a pauta dos militares mais próximos do Bolsonaro, se a gente for pegar a pauta do presidente, de pessoas da sociedade civil que têm influência grande nessa discussão, a gente vai observar justamente isso, uma ideia de realismo periférico. A colocação de que a política externa altiva e ativa, desenvolvida durante o governo Lula, foi um erro justamente porque o Brasil não tem capacidade de executar uma política tão ampla. E vejam que essa constatação vem mais ou menos desde o governo Dilma. Foi no governo Dilma que os funcionários do Itamaraty, né, os oficiais de chancelaria, os diplomatas, enfim, começaram a ter problemas de salário, porque não se via a importância disso. O Brasil deveria se recolher à sua insignificância. E esse é um conceito muito importante, esse conceito de realismo periférico, justamente porque ele parece estar graçando aí forte, não no país onde ele se originou, na Argentina, em que pese o Macri fizesse muito da sua política econômica e internacional baseada um pouco nessa leitura, mas também no governo brasileiro até agora. Vamos ver se agora, depois das eleições municipais, há algum tipo de mudança na política externa, também em razão da eleição do Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, mas a princípio a toada da política externa do Jair Bolsonaro pode ser interpretada, desculpa, dentro dessa chave do realismo periférico, desenvolvida e proposta pelo Carlos Escudé na Argentina dos anos 90. Não à toa essa impressão de alguns regressos daquele período, informalidade na economia, ligação direta com a economia americana, liberalização e privatização, tem uma característica, um cheiro muito forte de anos 90. Então acho que é interessante a gente pensar. Se você concorda, coloca aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma questão aparecendo aí com relação a isso, nos avise aqui, siga a gente nas nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, também compartilhe ele e eu espero encontrar vocês aqui na sexta-feira. Até a próxima.